Hello! Começando este vlog aqui comigo me ajeitando para sair. Eu e o Augusto vamos ir almoçar na casa dos meus sogros e comer uma feijoada. E aí eu já troquei de roupa aqui, estou indo assim, nada demais, bem básica mesmo. Passando um óleo agora neste meu cabelo. Porque sempre que eu penteio ele seco, eu não gosto, né, de pentear ele seco. Porque ele vira uma vassoura. Mas sempre que eu penteio ele seco assim, eu tenho que encher as pontas de óleo. E aí é tão engraçado, fica tão seco que eu passo assim, ó, ele chupa o óleo todinho no cabelo. Hoje é sábado e apesar de eu ter levantado um pouco mais tarde hoje, eu também já levantei colocando lá, gente, as roupas pra lavar. Depois eu já botei bater mais algumas. Na verdade é o último já, esse de roupa. Eu tenho que ver lá se já bateu, que eu vou ver se eu consigo estender. Gente, já tá bom já. Como diria minha mãe, tá fazendo graxa, já não tá passando mal mais. Hoje tá um dia de sol. O céu tá de brigadeiro, sem nenhuma nuvem. Acabamos de almoçar, enchemos o pão du, né, amor? Feijoada maravilhosa, também já marcamos o almoço de amanhã. Agora nós estamos voltando pra casa, umas 3 da tarde. Eu vou ver se eu passo na farmácia que eu costumo comprar minha tinta, pra ver se eu acho um tonalizante da cor que eu pinto o cabelo, porque tonalizante agride menos que tinta. E aí eu tenho um pouco de tinta que eu vou retocar a raiz e eu vou tentar passar só o tonalizante no cabelo todo. Aí eu vou ver o que eu faço. Eu também vi que tem uma máscara, como é que fala? Esse é um matizador, uma máscara que é um matizador, que é um creme que dá a cor pro cabelo. Só que é um creme, só que é uma coisa mais hidratante, sabe? Ah, e na hora que eu ver o nome lá eu mostro pra vocês. Mas eu acho que vocês devem ter imaginado do que eu tô falando. É isso, porque a minha raiz, ela já tá assim... Hoje eu vejo quando tá na hora de retocar, quando eu faço assim pra prender o cabelo e ele tá mais preto que ruivo. Porque assim até que tá mais disfarçado, mas quando eu faço assim, aí dá pra ver que tá bem preto. A gente já tava indo olhar lá, eu finalmente achei um negócio que eu sempre falo que eu vou comprar e nunca lembro de comprar, que é esse spot que vem esse pincel, que é mais fácil de pintar a raiz. Eu vi que tem só o pincel também, tô meio desconfiada do pincel desse negócio aqui. Tô achando que vai ser bom não. Acho que juntinho assim é melhor, será? Estou no paraíso dos esmaltes. Ó, quantidade. Não achei o tonalizante do jeito que eu queria, com a cor que eu queria. Não achei o matizador, lembrei o nome, o matizador também da marca e a cor que eu queria. Então eu tive que comprar tinta mesmo. Situação complicada, isso aí. Pois é. Em casa eu mostro direitinho as coisas que eu comprei, não foram muitas. Eu comprei um shampoo. É, o Augusto comprou um shampoo, gente. Já deu spoiler da compra dele, da comprinha dele. Aí agora eu estou vendo aqui onde que o Augusto vai me levar pra passear, né, mozinho? Começa com Eu falei, gente, que eu preciso render conteúdo pra vocês. Entendeu? Aí ele falou que era pra eu ler livro em casa e me gravar lendo livro. Gente, ele me trouxe pra tomar um sorvete. Eu tô bem saudável pra tomar Morrendo de tossir. Ao som da máquina batendo, eu vou mostrar pra vocês o que comprei. Augusto inventou de comprar isso daqui, ó. É um lance dele, é uma coisa que ele quis, entendeu? A lixa que remove saliências, que dá brilho. Enfim, eu não acredito, tá, nisso aqui. É só a teia desse negócio. Esse daqui, gente, é o pincel que eu comprei. Que eu achei que esse seria melhor do que o que vinha junto naquele potinho. Então eu comprei esse daqui separado mesmo. Tava precisando de acetona, aí eu comprei o acetona. Comprei esse esmalte aqui, que eu já vou pintar a minha unha com ele já. É um prata, Dama de Prata é o nome do esmalte. Eu tô nessa vibe desses esmaltes mais arregalados, tá? E aí, tive que comprar a tinta, né? Que eu, como eu disse pra vocês, eu não achei o tonalizante. E o Augusto Felipe comprou um shampoo. O shampoo que ele falou pra vocês que ele comprou. Esse daqui. Gente, isso aqui, ó, pra vocês que não sabem, a gente faz um processo de metalografia, que é quando a gente pega um pedacinho de metal e olha ele num microscópio.
Ele precisa estar com as bordas dele todas bem polidas. A gente lixa elas em várias camadas seguidas. E por fim a gente faz o polimento delas. Eu comprei essa lixinha aqui, porque como é um pedacinho pequenininho de metal que a gente olha no microscópio, ela é mais prática da gente lixar ele, ou se não prender ele em algum lugar e passar esse bloquinho. Fazer metalografia. Para a gravação. Bom dia, queridos. Acabei de acordar e desci aqui porque eu tinha colocado uma toalha bater ontem, vou estender. Minhas roupas também que estavam no varal já secou, vou recolher. E também para poder fazer o meu café da manhã, né? Hoje é domingo e eu tenho muitas coisinhas para fazer. E nós não vamos almoçar em casa, né? Como eu falei para vocês ontem. Então eu quero adiantar um pouco das coisas de manhã e finalizar no final da tarde. Como eu mudei para as outras escolas, eu tenho que planejar as minhas aulas da semana que vem. Então eu tenho que planejar as aulas de gramática e literatura para o ensino médio. E tenho que planejar também a minha aula da semana para o segundo ano do fundamental. O ensino médio, como eu tenho aula terça e quinta, eu acho que eu vou planejar só a da terça. E a da quinta eu planejo ali na quarta, na terça-feira, enfim, quando eu tiver um tempo livre. E o do segundo ano eu tenho que planejar a da semana inteira, porque eu também tenho que preparar as atividades da semana inteira para a coordenadora imprimir. Ela imprime tudo na segunda-feira da semana inteira, as atividades, o plano, e entrega. Então eu tenho que planejar tudo que eu vou fazer, porque ao decorrer da semana não é impresso mais nada, só as coisas que foram junto com o plano. Então eu vou ter que me preparar e aí eu vou ver se eu adianto isso agora de manhã. Antes eu vou tomar um café, ler um pouquinho o meu livro. Eu finalizei aquele que eu mostrei pra vocês em alguns takes que eu tava lendo, que era Primo Basílio, de Eça de Queiroz. E agora eu tô lendo Madame Bovary, esqueci o nome do autor, não sei se é Gustavo Fleip, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas depois eu vou mostrar pra vocês. É um livro que eu já comecei a ler há um tempo atrás, só que eu não finalizei. Aí eu voltei a ler e eu comecei a ler tudo de novo do início. Pois é, meus amores, segundou, acabou que eu nem falei mais nada com vocês ontem. A gente foi lá, almoçou, eu voltei pra casa, comecei ali a fazer os planejamentos, né, da turma do segundo ano da tarde. E aí, gente, eu levei umas 3 horas e pouca pra terminar o planejamento de uma semana. Eu queria fazer de 2, nem dei conta, eu ia fazer de uma semana só. E ao decorrer dessa semana eu vou fazendo da outra, né? Porque elas deixam a gente bem à vontade pra escolher se quer fazer uma semana, se quer fazer 2 semanas, enfim. Eu gosto de fazer as duas porque aí eu fico uma semana de folga sem pensar nisso. Mas não deu, galera, não deu não. E aí, o que acontece? Tem que fazer muitas atividades lúdicas, né? Então eu tive que pesquisar muito. E além de pesquisar as atividades lúdicas, eu ainda tinha que ficar pesquisando as tarefas de folha. Porque o livro que eles usam é muito raso, então não tem muitos conteúdos, tem que ter muita atividade em folha. Demorou bastante, mas no final eu consegui. Aí hoje, agora de manhã, só trabalho à tarde, né? Eu vou fazer o planejamento do ensino médio de amanhã, das aulas de amanhã. E aí esse planejamento, ele não tem que ser entregue, não, é um planejamento mais pra mim mesmo, saber que aula que eu vou dar. Essa escola lá é que tem um diário de conteúdo. E aí ele fica em cima da mesa das turmas, e aí o que você dá naquele dia você só escreve lá e coloca a data e a sua aula, e é isso. Preciso aqui, né, ver o que eu vou trabalhar com eles. E o outro professor não me passou onde foram parados, então eu vou escolher um conteúdo do que tá lá no sistema. E seja o que Deus quiser, se eles já tiverem visto, eu vou falar com eles que é uma revisão. E se não tiverem visto, melhor ainda. Mas vai ser isso aí, pessoal, porque eu tô assim, sem norte. Vocês não me sabem a palhaçada que me ocorreu agora. Eu inventei de fazer o demissional da outra escola agora de manhã, né? Aí eu falei assim, eu vou umas 11 e pouca, né? Porque ainda não tá fechado. Aí eu faço exame, vou lá na escola, entrego, finalizo tudo. Aí eu fui pra um lugar, eu devia ter ido, gente, porque eu fui fazer o admissional das outras escolas, sabe? Mas eu falei, não,
Vou nesse aqui que é mais perto de casa. Cheguei lá, o lugar não existe mais, entendeu? E aí, quando eu fui pegar pra ir no que eu sempre fiz, eu cheguei 10 minutos depois do que fechou pro almoço. Fechava meio-dia, eu cheguei meio-dia e 10. Que eu não consegui fazer o exame, fiquei rodando, tentando procurar outros lugares, rodando a pé mesmo. E não achei, não encontrei, todos fechavam. O único que eu achei era que estava aberto, que estava fazendo, era só por agendamento. Aí eu fiquei revoltada, mais ainda. E agora eu cheguei aqui na escola, comprei energético para ver se me deixa feliz, alegre e animada, porque esse rolê todo me deixou chateada, pra baixo. Eu detesto perder meu tempo e eu perdi 2 horas do meu dia hoje. Aí eu já falei com o Augusto tentando me acalmar, falando que essas coisas acontecem. Mas eu fiquei com raiva, gente, porque eu perdi 2 horas que eu podia ter planejado a aula do 3º ano do ensino médio. Porque eu planejei a do 1º e do 2º ano e faltou o 3º ano para eu planejar quando chegar em casa. E quando chegasse em casa, eu queria dar uma ajeitada na casa, porque não deu para arrumar esse fim de semana, não deu para arrumar hoje, de manhã, que vocês sabem que eu arrumo na segunda ou então no fim de semana. E aí, gente, fiquei frustrada, porque não deu nada certo. Mas o que eu posso fazer, não é mesmo? Aceitar. Pelo menos o dinheiro caiu na conta. Eu recebi a rescisão, mas tô bolada. Cheguei aqui na escola, a aula começa 1h30, né? Agora é 12h50 mais ou menos. Ainda tem um tempo que eu vou ficar aqui sentada pensando nas minhas decisões. Mas eu já recebi as atividades. Eu vou separar aqui as atividades por data, porque eu não sei se tá na ordem correta dos dias que eu vou entregar. E aí eu vou ver se eu separo também as que vão pra casa e as que eu vou fazer na sala. Hoje eu vou trabalhar gênero textual convite com eles e vou trabalhar alguns sinais de pontuação. Aí o restante eu vou guardar na pasta e amanhã eu chego um pouquinho mais cedo, não tão cedo quanto hoje, mas eu chego um pouquinho mais cedo e separo as atividades do dia. Agora eu vou separar lá no livro, porque tem matemática financeira, que é no livro, e história é no livro também, as atividades. Separei as do livro, vai ser essa daqui e essa daqui que a gente vai fazer hoje. Aí eu coloco a data para poder me organizar. O outro livro é esse daqui, ó, de empreendedorismo. Aí eu também já separei a página, dei uma marcadinha. Eu faço assim, ó, para mostrar que eu já fiz, para eu lembrar. E aqui só falta eu pôr a data que eu já separei aqui, ó. Eu vou trabalhar essa página, essa e essa daqui. As páginas que eu vou mandar pra casa, eu também coloco. Deixei aqui em cima o bilhete que eu tenho que colar hoje na agenda. E hoje também eu recolho os livros que eles levaram na sexta-feira pra ler. E a gente guarda lá na biblioteca. Consegui separar, ó. Aqui tá as atividades que eu vou dar. Eu marquei do livro. Eu marquei com um clipe. Tá vendo? Onde eu parei. Aqui também marquei com um clipe, onde eu vou fazer. Aqui tá as de folha, que eu vou entregar hoje. Aqui tá o recado para não esquecer de colar. E o adesivo para quem se comporta e faz atividade com capricho, ganha um adesivo. Pois é, amores. Cheguei em casa, estou aqui desfalecida, recuperando as forças, sentada na escada. Eu vou tomar um banho e terminar de preparar a aula do 3º ano. Gente, vida de professor é assim, você chega do trabalho e vai fazer o quê? Trabalhar. Mas não é assim todos os dias, tá? Mas hoje vai estar assim. Vou mostrar pra vocês como que eu tô planejando. Eu comentei com vocês que eu não tenho certeza de onde eles pararam, né? Eu sei que já eram pra eles estar indo pro módulo 3. Então, eu tô pegando os conteúdos finais do livro módulo 2. E aí, eu vou mostrar como que funciona o documento que eu tenho acesso lá na plataforma que me ajuda. Aqui, ó, eu tenho tudo que eles precisam estudar nesse bimestre. E aí, descendo, tem a quantidade, as atividades do livro por conteúdo. E aí, eu peguei esse daqui, o penúltimo, tá vendo? E desço até aqui, porque aqui tem a orientação do que eu tenho que atingir, aonde que eu tenho que focar. Por exemplo, figuras de linguagem são muitas,
Mas aqui falou pra eu dar especial atenção pra essas 4 aqui, ó. Feito isso, eu dou uma relembrada no conteúdo, porque não é tudo que eu lembro, né? Não é tudo da gramática da língua portuguesa que eu sei de cor, então eu preciso dar uma relembrada no assunto. Gente, o professor, ele estuda pra ensinar também. Aí eu faço umas pesquisas, faço pesquisas de outras questões também, porque eu já tive uma conversa com eles e eles reclamaram que as questões do livro são mais puxadas. Então eu procuro algumas mais leves aqui na internet para passar no quadro, só para introduzir o conteúdo, e aí quando eles tiverem feito essa, eles vão fazer a do livro. E também, apesar deles serem mais velhos, eu acredito que o fazer dinâmica te ajuda a se entrosar mais no assunto. Então, para todos os planos que eu fiz aqui, eu separei uma certa brincadeira ou algo mais descontraído para que eles fixem melhor o conteúdo. Por exemplo, isso daqui foi o que eu escrevi, só um rascunho. Depois eu vou passar limpo porque eu tava com bastante pressa. Para vocês entenderem, amanhã o primeiro ano vai ver conotação e denotação. E aí eu separei algumas músicas atuais, assim, que eu acredito que eles gostem de ouvir, que é cultural aqui, assim, da cidade, mais sertanejo, sabe? Essas músicas que bombam, hein? E aí eu vou passar e eles vão precisar achar frases, palavras que dão um sentido conotativo na música. Vão ter que raciocinar, vão ter que engajar com o conteúdo. Aí eu tô pensando aqui em dividir eles por grupos, porque eles são muitos. Eles são, primeiro ano, acho que é 35 ou 36 alunos. E aí eu vou dividir eles por grupos. E o grupo que mais acertar vai fazer menos atividade. E o grupo que errar mais vai fazer mais atividades. E no terceiro ano, a parte divertida vai ser um jogo que eu tô criando no Kahoot. Gente, já criei o jogo. Ele fica aqui. Aí amanhã é só organizar ao vivo. Aí você tem que ter um projetor, né? E aí você vem aqui no iniciar, e aí vai carregar um PIN e um código, aí é só os alunos lerem ou digitar o código, enfim. E aí eles podem começar a participar. Aí depois que todo mundo entrar, você inicia, e é isso.